Levíticos capítulo 6, versículo 2, irmãos. Quero compartilhar com você essa palavra. Você que está na sua casa também, que você seja edificado, seja instruído, abençoado com a palavra de Deus. A palavra do Senhor, meus irmãos, diz assim: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou que tendo achado o perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro. Diga, restituirá por inteiro. E ainda a isso acrescentará a quinta parte. Diga, acrescentará a quinta parte. Aquele a quem pertence lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa trará do rebanho do Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa, e trá-lo-á ao sacerdote. Diga glória a Deus. Pai, fala conosco uma vez mais, essa é a tua palavra. Nós estamos com os nossos corações abertos, nossos ouvidos atentos a ouvir o que o teu Espírito diz à igreja nessa noite. Fala conosco, Senhor, a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Eu quero falar sobre restituição. Diga, restituição. Desde o domingo passado eu anunciei para você o tema profético de 2025. Nossa vida não é baseada em horóscopo, nossa vida não é baseada em signos, nossa vida é baseada na palavra de Deus. Nossa vida é baseada na profecia bíblica. Nossa vida é baseada na palavra eterna. Porque a palavra diz: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então nós baseamos nossa vida na palavra. E o Senhor está nos direcionando para o ano 2025, viver um tempo profético de restituição. Falei sobre isso no domingo passado e hoje eu quero aprofundar um pouco mais sobre isso. O texto que nós lemos, irmãos, aqui em Levíticos, vai falar sobre um tipo de oferta que o povo de Israel trazia para Deus no Antigo Testamento. Você sabe que quando nós lemos o Antigo Testamento é cheio de símbolos, tipologias que apontam para o Novo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando fala sobre o sacrifício de um animal para perdão dos pecados, ou para cobrir os pecados, esse símbolo desse animal aponta para Cristo, porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, meus irmãos? Então todo o sistema de sacrifícios, do Antigo Testamento aponta para o sacrifício perfeito de Jesus. E no Antigo Testamento haviam pelo menos 5 ofertas ou 6 tipos de oferta. Tinha oferta de holocausto, oferta de manjares, oferta pacífica, oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Então eram ofertas, sacrifícios feitos no Antigo Testamento que tinham um objetivo. Oferta de holocausto, que representava a dedicação total a Deus. A oferta de manjares, que representava a gratidão pela provisão. Oferta pacífica, que representava, a oferta pela comunhão com Deus. A oferta pelo pecado, que representava a natureza pecaminosa do homem. E a oferta pela culpa, que era um sacrifício oferecido quando alguém cometia um erro, não é, uma falta, e contra alguém e contra Deus. Então tinham esses tipos de oferta.
E os sacrifícios eram feitos através de animais, não é? E eram vários tipos de animais que eram oferecidos como sacrifício. Tinha, por exemplo, oferta de bois ou novilhos cevados, que eram sacrifícios feitos por pessoas que tinham uma condição financeira maior. Poderia oferecer um boi para ser derramado, para ser sacrificado a Deus, para cobrir o pecado. Quem não podia entregar um boi, entregava um carneiro ou um bode, né? Já era dependendo da condição financeira. Ou quem não podia, entregava um cordeiro para o sacrifício, ou até mesmo um cabrito, ou até uma pombinha, ou uma rolinha. Então, a pessoa não tinha condições de ter um boi cevado para sacrificar, oferecia uma pombinha, né? E Deus recebia mesmo assim. Deus recebia. Aquelas pessoas apresentavam diante do sacerdote, o sacerdote examinava a oferta, né? Via se tinha algum defeito, e se não tivesse defeito, ele recebia aquela oferta, colocava a mão, né, sobre a cabeça daquela oferta, sobre aquele animal, e aquele animal recebia o pecado da pessoa, e ele era sacrificado, porque o salário do pecado é a morte. O sacrifício tinha que ser feito para que a justiça fosse cumprida, né? Então veja que toda a oferta do Antigo Testamento não tinha a ver com o ofertante, tinha a ver com o sacrifício, porque aquele animal não podia ter defeitos. Mas só que isso tudo aponta para Cristo, porque a palavra diz no livro de Hebreus, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 antes, diz que nós fomos lavados pelo precioso sangue de Jesus, como cordeiro sem defeito e sem mácula, isto é, Cristo, o cordeiro perfeito. Amém, meus irmãos? Então veja, o sacrifício não tem a ver comigo, com a minha perfeição, com a minha performance, com o meu desempenho. O sacrifício tem a ver com a oferta. Cristo foi o cordeiro perfeito. Amém? Hebreus vai dizer que de uma vez por todas, o sangue da eterna redenção foi derramado. De uma vez por todas, ou seja, hoje não precisa ser mais sacrificado animais, porque de uma vez por todas, o perfeito sacrifício, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi oferecido. Amém, meus irmãos? Por isso nós não sacrificamos animais, não é? Porque nós cremos no sacrifício perfeito de Jesus. Interessante é que no Antigo Testamento, aqueles animais, não é? Quem podia trazer um boi, entregava. Quem podia trazer um cordeiro, entregava. Mas Deus recebia o sacrifício de todos. E o que isso tem a ver com a gente hoje também? Isso fala da nossa compreensão do sacrifício de Jesus. Tem pessoas que têm uma compreensão maior sobre o sacrifício de Jesus. Tem uma visão mais ampla sobre o sacrifício de Jesus. Tem uma fé maior no que Jesus pode fazer. Tem outras que têm uma fé menor, ou uma visão menor, mas mesmo assim, tendo uma fé maior, ou uma fé menor no sacrifício de Jesus, Deus perdoa, Deus recebe. Amém, meus irmãos? Porque não tem a ver conosco, tem a ver com o sacrifício. Diga, tem a ver com o sacrifício. Muito bem, dito isso, nesse texto, vai falar sobre oferta pela culpa. Diga, oferta pela culpa. O que era oferta pela culpa? Se uma pessoa roubasse algo de alguém, se uma pessoa defraudasse algo de alguém, se uma pessoa fosse injusta com alguém, e aquela pessoa fosse culpada por aquilo, ela deveria trazer uma oferta pela culpa ao sacerdote, que aqui diz que era um cordeiro perfeito. No versículo 6 diz que era um cordeiro perfeito, sem defeito. O sacerdote analisava o cordeiro, estava perfeito, a culpa era colocada sobre aquele animal, ele era sacrificado. Mas além de apresentar aquele animal para ser sacrificado, aquela pessoa tinha que restituir, diga restituir, 120% a mais
do que ela subtraiu de outrem. Vou repetir. Aqui diz, olha lá no versículo 4. Olha lá. Levíticos capítulo 6, versículo 4. Olha lá, meus irmãos. Será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou perdido que achou, não é? E aqui diz, no versículo 5, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda isso, acrescentará a quinta parte. Então veja, restituir por inteiro, 100%. Amém, meus irmãos? Então, a pessoa que subtraiu algo de outro, ele teria que devolver 100% que foi subtraído. E somado aquele 100%, tinha que acrescentar a quinta parte. A quinta parte representa o que, meus irmãos? 20%. Amém? 20%. Então, qual era a lei da restituição? Diga 120%. Aí, a pessoa que oferecia aquele sacrifício, além do sacrifício, se aquela pessoa trouxesse a restituição de 120%, ela era o quê? Perdoada. Diga, perdoada. Mas aí, se a gente for ler na luz do Novo Testamento, do perdão dos pecados, o que algumas pessoas podem concluir? Que além de ter o sacrifício, para eu ser perdoado, eu também tenho que restituir o que eu tomei. É verdade? Quem está compreendendo? Se a gente fosse fazer um paralelo com isso, a gente teria que ter o sacrifício perfeito. Quem é o sacrifício perfeito do Novo Testamento? Jesus. Então a primeira condição foi resolvida. Está faltando o que agora? Restituir. Então, se eu tivesse que restituir no Novo Testamento hoje, além do sacrifício de Jesus, o que eu estaria dizendo? Que o sacrifício de Jesus não foi perfeito, eu tenho que completar alguma coisa, sim ou não? Mas é assim que muitos crentes vivem. Eles acham que, além de ter o sacrifício de Jesus na cruz, eles também têm que fazer alguma coisa para pagar pelo que ele fez. Aí muitas pessoas ficam se culpando, se punindo, porque não conseguem restituir com as suas atitudes ou algo que tenha feito. Quem está compreendendo até aqui? Então, Deus não exige que a gente faça nada para ser perdoado. Quer ver um exemplo? O ladrão da cruz. Jesus estava lá na cruz. E quem é que estava do lado dele? 2 ladrões. Amém? Um zombou de Jesus. O outro disse o quê? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não é? Senhor, me salva. O que o Senhor Jesus falou para o ladrão? Você roubou muito, desce da cruz, vai lá, paga o que restitui 120% o que você roubou, vai lá e paga as pessoas que você está devendo, para depois você ser salvo. Foi isso que Jesus fez, irmãos? Você imagina Jesus falando isso para ele, e o ladrão da cruz falando, pois é, Senhor, até gostaria de descer daqui e restituir, mas agora a condição não está favorável para isso. Não foi isso. Então Jesus não obrigou que ele voltasse para fazer nada. Por quê? O sacrifício de Jesus foi perfeito. Ah, pastor, mas quer dizer então que o que eu fiz eu não tenho que reparar? Quer dizer que agora eu aceitei Jesus, estou salvo, está tudo certo, então não devo mais ninguém, não vou pagar mais ninguém? Olha que beleza, Jesus perdoou meus pecados, perdoou minhas dívidas, então se eu estava devendo alguma coisa para alguém, eu não vou pagar nada. É isso? Claro que não. Não é? É claro que Zaqueu, por exemplo, Zaqueu, quando entrega a sua vida para Jesus, ele é salvo. O que Zaqueu fala? Se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, aquilo que está ao nosso alcance para fazer, aquilo que está à altura daquilo que podemos fazer, a gente faz. Se você pegou algo emprestado e não devolveu, devolve. Não é? Se você fez algo e tem como você reparar, repare. Mas e se você não conseguir reparar? E se você não conseguir restituir? E se você não conseguir fazer? Você vai viver debaixo de culpa? Você vai viver debaixo de condenação? Sim ou não? Claro que não. Por quê?
o sacrifício perfeito de Jesus já foi feito. Muitas pessoas, antes de entregar a vida para Jesus, viveram no mundo. Magoaram pessoas, feriram pessoas, enganaram pessoas. Todos têm uma vida passada, uma vida pregressa. E muitas pessoas se convertem, muitas pessoas vêm para Deus, mas vêm carregando peso de culpa, achando que tem que fazer. E sabe, mas a palavra diz, dos teus pecados não me lembrarei mais. Quem está compreendendo, meus irmãos? Então não é a vontade de Deus que você viva debaixo de culpa e nem de condenação, porque o sacrifício perfeito foi feito e foi aceito. Diga glória a Deus. Pastor, por que o senhor está ensinando isso? Presta atenção, agora você vai entender a mensagem. Porque nós estamos profetizando uma palavra de restituição. Diga restituição. Todos nós temos uma esperança e uma promessa de sermos restituídos em algo. Todos nós aqui, irmãos, em algum momento vivemos uma situação na nossa vida que nos magoou. E a pior sensação que a gente pode ter é uma sensação de ser passado para trás. É verdade ou não é, meus irmãos? De perder algo. O sentimento de perda é o pior sentimento que o ser humano pode ter. Quem está compreendendo, meus irmãos? Eu não sei se você lembra do domingo passado que eu preguei. Eu terminei dizendo, você não vai terminar esse ano triste. Você não vai terminar esse ano depressivo, magoado, entristecido, rancoroso porque alguém roubou algo de você, porque alguém tirou algo de você, porque alguém não te pagou, porque alguém te feriu com palavras, porque alguém feriu tua honra. Eu quero profetizar sobre a tua vida um tempo de restituição. Deus vai restituir tua honra, vai restituir aquilo que alguém tirou de você, aquilo que você está achando que está perdendo, porque nós inclusive falamos na palavra passada, mas tem Deus para dar do quê? Do que isso? Deu tchau para tirar. Também, mas tem Deus para dar do quê? Isso. Então eu quero que você pense comigo alguma coisa aqui, presta atenção. Eu estou falando de restituição, amém? Amém? Imagina que eu estou devendo ao Marcos. Ok, Marcos? Ok? Eu estou devendo ao Marcos. Certo? O certo é o quê? É eu restituir ao Marcos, sim ou não? Eu posso até restituir alguma coisa, mas eu não vou conseguir restituir tudo. Eu não sou perfeito ao ponto de restituir tudo. Por exemplo, quando você ofende alguém com palavras, você pode até pedir perdão, a pessoa pode até te perdoar, mas a lembrança das palavras que você disse vai ficar no coração dela. Sim ou não? Mas você pediu perdão, fez a sua parte, você vai fazer mais o quê? Entregar na mão de Deus, fala Jesus. Entende? Então, eu estou devendo ao Marcos, eu não posso restituir. Alguém tem que restituir para ele, sim ou não? É justo o Marcos ficar no prejuízo? É justo eu afrontar o Marcos, ofender o Marcos, vituperar o Marcos, passar a perna do Marcos, eu peço perdão a Deus, está tudo bem, e o Marcos sai com perdas? Seria justo isso, irmãos? Por isso que a gente fica com sentimento no coração de revolta muitas das vezes, quando alguém subtrai algo de nós. Quando a gente se sente prejudicado em algo, porque a gente fica assim, Senhor, não é justo o que a pessoa fez comigo. É verdade ou não é? Algo tem que fazer, algo tem que ser restituído. Aí nós viemos para o culto e cantamos assim, Senhor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Não é? Senhor, se possível, castigue essa pessoa que me roubou, que fez isso, mas Senhor, me restitui. Repare que a gente sempre pede para restituir a gente, mas e a pessoa que a gente também errou? Aí, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Isso aqui você vai aprender de uma vez por todas, você nunca mais vai esquecer. Existe uma base para essa restituição. Para nós sermos restituídos e para o outro ser restituído, não sou eu que vou restituir.
E nem é o outro que vai me restituir. Percebe? Quem vai me restituir é Deus. É Deus. Diga, quem vai me restituir é Deus. Essa é a base da restituição. Se nós tivéssemos que devolver 120% de tudo que a gente fez, nós não teríamos condições de devolver. Mas o sacrifício perfeito foi feito. Primeira condição resolvida. Mas e a retratação? Quem faz? É Deus. Vamos ler a Bíblia? Salmos capítulo 69, versículo 4. Olha lá. Salmos capítulo 69, versículo 4. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi. E esse salmo, a gente chama ele de salmo messiânico. Por que salmo messiânico? Porque ele é um salmo que fala de Cristo. Ele é um salmo que fala de Jesus. Ele é um salmo que fala do Cristo que viria. E olha só o versículo 4. São mais os cabelos da minha cabeça os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso, tenho que restituir o que não furtei. Olha só, olha o que ele está dizendo. Os cabelos da minha cabeça são numerosos, são muitos os que me odeiam. Os que com falsos motivos são meus inimigos, e eu tenho que restituir o que eu não furtei. Então esse texto está falando de restituição, de alguém que tem que restituir o que ele não roubou. Quem está compreendendo, meus irmãos? Não é? Então veja, me odeiam sem motivo. Sabe de quem que esse salmo está falando? De Jesus. De Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu no meu lugar, para pagar pelos pecados que eu cometi, e eu deveria restituir. Mas como nós não temos condições de restituir, e como nós não temos condições de sermos perfeitos para sermos perdoados por nós mesmos, alguém teve que morrer no nosso lugar, que é Cristo, e Ele mesmo tem que restituir. Lembra do Levíticos? Oferta pelo pecado e mais 120% de restituição. Nós não podemos oferecer sacrifício perfeito, só Jesus, e nós não temos condições de restituir. Mas o Marcos não pode ficar no prejuízo. Quem é que tem que restituir? Quem é que vai restituir o Marcos? O Senhor. Por isso ele falou, eu vou restituir quem eu não furtei. Aí onde nós vemos isso? João capítulo 15, versículo 25. Olha lá. Evangelho de João capítulo 15, versículo 25. Essa é a base da restituição. Evangelho de João 15, 25. Isto porém, 25. Isto porém, é para que se cumpra a palavra escrita. Que palavra? Salmo 69. O que estava escrito na sua lei? Odiaram-me sem... Quem é que está dizendo isso? Jesus. O que Jesus está dizendo? Odiaram-me sem motivo. Estou sendo crucificado. Estão me perseguindo. Eu vou pagar o que eu não furtei, sem motivo. Quem é que disse isso? Davi no Salmo 69. Os meus inimigos me perseguem sem motivo, e eu vou ter que pagar o que eu não furtei. Quem está compreendendo, meus irmãos? Olha o que diz Romanos capítulo 15, versículo 3. Romanos capítulo 15, versículo 3. Romanos 15, 3. Porque também Cristo não se agradou de si mesmo. Antes, como está escrito. O que está escrito ali? As injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. O que o Senhor Jesus está dizendo? Olha, eu estou sendo injuriado por causa de você. As injúrias do que te ultrajaram caíram sobre mim. Você que está devendo, mas quem vai pagar sou eu. Você não tem como restituir, mas quem vai pagar no seu lugar sou eu. Quem está te devendo não vai te restituir.
Quem está te devendo não vai te pagar. Você acha que está no prejuízo. Não fique com mágoa, não fique com rancor, não fique com ódio dessa pessoa. Eu vou pagar no lugar dela. Eu vou pagar a você. E detalhe, eu vou pagar com 120% de correção. É o que ele está dizendo. Eu vou restituir a vocês muito mais do que te roubaram. Aí naquela época, se alguém tivesse roubado um boi, aquela pessoa ia receber outro boi, mais 20%. Aí você imagina o marido chegando para a esposa e falando assim: filho, eu tenho uma notícia boa para te dar. O que foi? Fui roubado. Por que notícia boa? É porque agora nós vamos receber 2 bois, mais 20% de acréscimo. Veja como que a perspectiva muda. Ele não ficava triste, nem amargurado, nem rancoroso, porque ele sabia que muito mais tem Deus para dar do que aquilo. Então o que é viver restituição? É confiar num Deus que pode nos restituir muito mais do que qualquer perda que qualquer pessoa pode nos infligir. O que é restituição à luz da palavra de Deus? É saber que nós não temos condições de cobrar nada de ninguém, porque nós não podemos pagar nada para ninguém, porque nós também defraudamos alguém. Mas é a mesma base de que todos nós precisamos de Cristo. Todos nós precisamos ser restituídos por Cristo. Por isso eu não vou ficar me condenando, eu não vou ficar me acusando, eu não vou ficar querendo voltar no meu passado para evitar o erro que eu cometi, para restituir alguém. Eu vou crer na justiça de Cristo, eu vou crer no perdão de Cristo, e eu vou crer que o Senhor Jesus pode fazer aquilo que eu não posso fazer. Então o Senhor vai restituir aquilo que eu não posso restituir. E vou também descansar, porque eu sei que tudo aquilo que foi tirado de mim, o Senhor vai me devolver. Mas não depende de mim, não depende da minha justiça própria, não depende da minha indignação, não depende da minha revolta, porque tem muito crente que não é restituído, tem muito crente que não vive reparação, não vive restituição, porque eles estão cheios de justiça própria. Não é justo o que fizeram comigo. É justo o que você fez com os outros? Não é justo isso. É justo o que a gente já fez? A palavra diz: não há nenhum justo sequer, não há nenhum que busque a Deus. Todos separados estão da glória de Deus. Quem está compreendendo, meus irmãos? Aí por que a pessoa não vive restituição? Ela vai me pagar. Ah, tintim por tintim. Ela está me devendo. Ela pegou R$100 emprestado comigo, até hoje não me pagou. Eu vou cobrar com juros e correção monetária. Vou pagar. E eu vou orar para Deus dar uma doença. Eu vou orar para Deus castigar. Eu vou orar para acontecer alguma coisa com essa pessoa. Aí, irmãos, tem muito crente cheio de ódio no coração, tem muito crente revoltado com Deus, tem muito crente revoltado com as pessoas, porque está sofrendo perdas e perdas e perdas e perdas, e muitas vezes por culpa da própria pessoa. E quer chegar agora cheio de justiça própria diante de Deus, revoltadinho, revoltadinha, falando: Deus, o Senhor tem que me dar. Veja que a base não é a base da confiança em Cristo, na justiça de Cristo. É a base na revolta da carne. Por isso que a palavra fala que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Irai-vos e não pequeis, diz a Bíblia. Nós vamos ficar irados. Nós vamos ficar indignados. Nós vamos ficar revoltados com alguma injustiça que é feita com a gente. Mas a gente peca quando a gente entra na carne, quando a gente se revolta, quando a gente quer pagar na mesma moeda, quando a gente quer reivindicar os nossos direitos. A gente peca porque a gente deixa de olhar para Cristo, que disse: eu vou pagar o que eu não furtei, eu vou devolver o que eu não tirei. Então confia em mim, porque eu estou morrendo para pagar os seus pecados e o pecado dos outros também que fizeram contra você. Eu vou restituir. Se você confiar em mim, você vai ser restituído 120%. O que você quer? Você quer ficar revoltado com o que tiraram de você? Você quer partir para a briga? Você quer partir para pancadaria? Você quer ir para a internet e ficar revoltado, ficar colocando o que fizeram contra você? Você quer ir lá falar poucas e boas e não receber nada de Deus? Ou você quer descansar em Deus e falar: o Senhor vai me restituir? O Senhor é o meu juiz. O Senhor é o meu restituidor. Diga: restituidor.
O Senhor é o meu restituidor. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o Senhor é o seu restituidor. E Ele vai te restituir 120% mais. Tá bom ou tá pouco? Amém? E muita gente tá revoltada até com o diabo. Eu vou lá no terreno do inimigo. Eu vou trazer de volta tudo que ele me roubou. O diabo me paga. Aí tem muita gente fazendo batalha espiritual, e fazendo jejum, e fazendo oração. Fala: o diabo tem que devolver, o diabo tem que restituir. O diabo tem que restituir o quê? Quem vai restituir é Deus. Quem vai restituir é o Senhor. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele se aproveita da situação para piorar a situação. Mas o Senhor Jesus veio para desfazer as obras do diabo e para restituir aquilo que você perdeu, ou que alguém subtraiu de você. E você não vai ganhar na força do seu braço, você vai ganhar confiando em Cristo. Abre a mão dessa revolta, abre a mão dessa ira, abre a mão dessa indignação, abra a mão desse sentimento de injustiça, abra a mão disso. Não vale a pena, senão você não vai viver restituição. Amém, Marcos? Quem está recebendo essa palavra, diga glória a Deus, irmãos. Por isso que a palavra diz em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para quem, irmãos? Para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus? Então, se você está em Cristo, tem restituição para você. Roubaram a minha honra, falaram de mim, estão falando mal de mim. Você vai vencer no silêncio, porque enquanto você cala, Deus fala. Enquanto você se silencia, Deus brada a teu favor. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora pensa comigo algo maravilhoso aqui. Presta atenção. Olhando da perspectiva de quem sofreu o dano, ou quem sofreu a decepção, com relação a Deus e ao homem, quem foi que agiu errado com quem? Foi Deus que agiu errado com o homem, ou foi o homem que agiu errado com Deus? O homem que agiu errado com Deus. Amém? Olhando dessa perspectiva. Então, quem deveria pagar a quem ali? O homem que deveria pagar a Deus o que o homem, não roubou de Deus. Quem somos nós para roubar algo de Deus, Mas o homem é que criou esse problema com Deus. Aí, irmãos, olha aqui algo maravilhoso, isso aqui. Se nós olharmos para o homem, Deus deu para o homem no Éden um jardim para ele morar, sim ou não? O jardim do Éden, um jardim de delícias. Deus deu para o homem autoridade. Deus deu para o homem liberdade para comer o melhor da terra. Deus deu ao homem, honra. Mas o homem, o que o homem fez? Abriu mão do jardim, pecou, desobedeceu. Amém? Não adorou a Deus como Criador dos céus e da terra. Roubou a honra, roubou a glória. Roubou o jardim também, porque perdeu o jardim. O homem pecou, e a parte ofendida é quem? É Deus ou homem? Quem é a parte ofendida nessa história? Deus ou homem? Deus. Eu pergunto para você, nós teríamos condições de reparar alguma coisa para Deus, sim ou não? Não. Quem é que repara para Deus o nosso lugar? Jesus. Ele foi 100% obediente, 100% perfeito. Ele honrou ao Pai, ele obedeceu ao Pai, ele fez tudo. Eu vim aqui para fazer a obra do meu Pai. Ou seja, tudo aquilo que o homem não fez ou deixou de fazer, Cristo fez, e fez muito mais. Ou seja, o Pai foi reparado 120%, percebe? O Pai foi reparado muito mais do que o homem poderia reparar. Você está acompanhando esse raciocínio? Isso aqui é a palavra para você refletir, para você pensar na base disso aqui. Isso aqui é para tirar totalmente a nossa justiça própria. Aí presta atenção, o homem no Éden desobedeceu a Deus, desonrou a Deus,
Quem é Deus para falar isso? Quem é Deus para pedir isso de mim? Quem é Deus para exigir isso de mim? Né? Jesus foi lá, deu mais do que 100%. Se Jesus deu mais do que 100%, quem é que tinha que ser restituído? Não é? Jesus. Mas o que Jesus fez? Restituiu o homem. Agora eu vou restituir tudo para vocês. Por causa do meu sacrifício na cruz, vocês agora vão ser uma nova criatura. Deus vai habitar dentro de você. Antes vocês estavam no Éden, antes vocês estavam ali, mas agora vocês estão sentados nas regiões celestiais. Veja, por causa do sacrifício de Jesus, o homem foi restituído. Adão perdeu a glória, mas a glória foi restituída. Por causa de quê, meus irmãos? Por causa de Jesus. Amém? Então, pastor, com base em tudo isso, existem aqui algumas implicações práticas para a sua vida e para a minha vida. Amém? O que Deus vai restituir na sua vida? Saúde. Muita gente está perdendo a saúde por causa de problemas na mente. Muita gente está perdendo saúde por causa de mágoa, por causa de rancor, por causa de ira, porque se sentiu prejudicado. Se você confiar na justiça de Cristo, além de receber 120% mais do que você perdeu, você vai receber saúde. Diga saúde. Porque na cruz Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Você vai ter saúde, muito mais saúde no seu corpo. Você vai receber uma restituição tão poderosa, sabe aonde? Na sua mente. Porque agora nós temos uma mente superior, nós temos a mente de Cristo. A mente do homem caído era uma mente cheia de depressão, cheio de medo, cheio de ansiedade, cheio de incredulidade, cheio de dúvida, cheio de maquinações erradas. Mas agora Deus nos restitui 120% mais. Além de ter uma mente humana restaurada, nós temos a mente de Cristo. Diga glória a Deus. Diga eu recebo 120% de restituição na minha mente, porque Ele é o nosso restituidor. Amém, meus irmãos? Deus sempre vai nos restituir mais do que nós perdemos. Mais. Lembra de Jó? Jó perdeu, irmãos, muita coisa. Lembra disso? Ele perdeu filhos, empregados, posses, tantas outras coisas. Mas olha o que diz Jó capítulo 42, versículo 10. Jó capítulo 42, versículo 10. Coloca lá Jó 42, 10. Isso. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o que, meus irmãos? Em dobro, tudo que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu o que, meus irmãos? Quem está escrito ali? Coloca para mim, por favor, próximo texto. Isso, eu estou no versículo 11. Vieram ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos os cantantes o conheceram e comeram com ele com sua casa e se condoeram dele. Próximo, versículo 12. E assim e consolaram todo o mal. Havia enviado, cada um deu-lhe o que, meus irmãos? Dinheiro e um anel de... Ele foi restituído muito mais do que ele perdeu. Com dinheiro e anel de ouro. Olha o versículo 12. Assim abençoou o Senhor, o que, meus irmãos? O último estado de Jó, mais do que o primeiro. Por quê? Veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Ele recebeu em dobro tudo que ele havia perdido. Porque assim é o que Deus faz. Deus nos restitui não somente quantitativamente, mas também qualitativamente. Quem está compreendendo, meus irmãos?
Então não fique preocupado com o que você está perdendo, o que você perdeu. Coloca isso diante de Deus, Ele vai te devolver muito mais. Mas sabe uma coisa interessante que eu vejo de Jó? Deus não deu outra esposa para Jó. Deus não deu outra esposa para Jó. Foi a mesma esposa. Deus não poderia falar. Jó falou: Senhor, me dá outra esposa. Falou: não, vai ser a mesma esposa. Mas como a obra de Deus é completa, irmãos, Deus permitiu que Jó vivesse tudo aquilo em dobro e restaurou o casamento de Jó. Ele desfrutou de uma alegria talvez que ele não tinha antes com a sua esposa, mas Deus restituiu o prazer, a alegria, amém? Também da sua família. Se a pessoa, se Deus fala assim, Deus também deu outra esposa para ele. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? Quero dizer que Deus também tem restauração para o seu casamento. Deus tem restauração para a sua vida, como casal. Tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que você não vive mais hoje no seu matrimônio, no seu casamento, Deus vai restituir. E não é pouco não, é 120% mais. Com a mesma esposa, com o mesmo esposo. Diga glória a Deus. Amém? Qual é a base para essa restituição? A revolta? A ira? Querer separar? Não. A base é Jesus. O Senhor vai me restituir. O Senhor vai me restaurar. O Senhor vai me abençoar. Amém? Então o que o Senhor vai restituir? Saúde que você perdeu por causa dessa mágoa. Ou talvez também por uma enfermidade, que necessariamente não foi por causa de uma mágoa, mas por algo que você está enfrentando na sua saúde. E muitas vezes você pensa assim, meu Deus, é muita injustiça o que eu estou passando. Eu sou uma pessoa tão boa de coração. Eu não faço mal para ninguém. Por que eu estou com essa doença? Por que eu estou com essa enfermidade? Por que eu estou passando por isso? Se você chegar assim diante de Deus, você não vai ter restituição. Não vai ter restituição. Porque tem muito crente que não está vivendo restituição na sua saúde porque está brigando com Deus. Tem muita gente revoltadinho com Deus. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou com essa enfermidade? Por que eu estou com isso? Quem chega diante de Deus com esse coração não vive restituição. Porque quando a pessoa chega assim diante de Deus, ela está dizendo, eu sou melhor do que aquele irmão que está passando pela mesma doença, eu sou melhor do que aquele outro que também está passando pelo mesmo, eu sou melhor do que aquele outro que está passando por isso, eu sou melhor do que aquele outro. Entende a base? Eu sou melhor. Quem sou eu para passar por essa doença? Quem sou eu para passar por isso? Aí a pessoa entra nisso e no final ela está dizendo, eu sou melhor até do que Jesus. Se Jesus passou por tudo isso, eu não posso passar não, porque eu sou melhor do que Jesus. Então está passando pelo problema, está passando pela enfermidade, está passando pela traição, está passando pela perda. Não fica revoltado. Vai para Deus porque Ele vai te restituir, porque Jesus também foi traído, Jesus também foi abandonado, Jesus também foi decepcionado e Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Meu pai está aí há 1 ano com a bolsa de colostomia. Alguém já viveu isso? Só quem viveu é que sabe, meu filho. E quantas vezes eu vi meu pai revoltado com a vida. Preferia, né, pai, na hora de momento da revolta, fala mesmo. Preferia ter morrido do que passar por isso. No momento da revolta, pai, Deus não leva em consideração o que você está falando. Você está nervoso. Por que você autorizou o médico a fazer a cirurgia? Pai, se eu não autorizasse, você ia morrer. Fica revoltado. Você imagina o que é você ter um intestino para o lado de fora e você ter que fazer, não poder conviver socialmente, não poder ficar perto das pessoas, não perder a sua qualidade de vida que você tinha antes, porque agora você tem que ficar ali limpando toda hora. E o que eu falava para o meu pai? Pai, o senhor não é o único que está passando por isso não. Tem muitas pessoas passando por isso também. Não era, pai? Olha quantos casos de pessoas passando pela mesma coisa. Mas quando é com a gente não aceita. Quando é com a gente acha que está tomando prejuízo. Quando é com a gente fica revoltado. Aí muita gente não vive restituição, sabe por quê, meus irmãos? Porque não descansa em Deus. Descansa em Deus, Ele vai te restituir. Eu tenho falado para meu pai, descansa em Deus, porque daqui a pouco essa cirurgia vai estar feita, o senhor vai estar 100%, a gente vai voltar a pescar, a gente vai voltar a mergulhar, a gente vai voltar a fazer as aventuras que a gente gostava de fazer, e vai voltar muito mais, 120% mais.
porque Cristo já levou sobre si essa enfermidade. Ele vai restituir. Ele falou: eu vou te restituir. Não é um médico, não é fulano, não é ciclano, não é beltrano. Eu vou te restituir. Aí muita gente está revoltada, não é por causa da bolsa não, mas está revoltada porque foi mandada embora do trabalho. Está revoltada porque era um bom funcionário e de repente agiram de justiça com você e te despediram. Mas você agora vai descansar em Deus, porque você sabe que está chegando um tempo de restituição. Ele vai te restituir 120% mais. E essa restituição é na saúde, essa restituição também é na vida financeira. No aspecto financeiro, olha o que diz Levíticos, né? No próprio Levítico diz, vai ser 120% mais, mas eu li para você aqui, em Joel também, o Senhor vai restituir, as eiras vão se encher de trigo, os lagares vão transbordar de vinho e de óleo. Há uma restituição material para a tua vida. Abre mão disso, não fique preso aí. Sabe, pastor, eu estou perdendo. Você não está perdendo nada. Com Cristo a gente nunca perde, a gente sempre ganha. Tem muita gente aí revoltado porque está achando que está perdendo. Você está perdendo na sua ótica. E se você acha que está perdendo, fica calmo. Deus é justo para te retribuir muito mais. Muitas vezes, irmãos, tem pessoas que perdem o pouco que têm porque querem ter o muito. E não descansam em Deus, na restituição de Deus. Tem gente que quer fazer um bom negócio, mas quer ganhar sempre lucro em tudo. É verdade ou não é? Tem gente que quer sempre tirar vantagem de tudo. Tem gente que quer sempre estar se aproveitando de tudo. Abra mão. Mais tem Deus para dar do que isso. Sabe o que Deus vai restituir também? Além de saúde, além de família, além de vida financeira, além de tantas coisas boas, Ele vai restituir para você o tempo que você perdeu. Olha lá, Joel capítulo 2, versículo 25. Eu preguei sobre isso domingo. Joel capítulo 2, versículo 25. Restituir-vos-ei os anos que foram o quê, meus irmãos? Consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que veio contra vós outros. O tempo que você perdeu no mundo, você vai recuperar. Já ouviu alguém falar assim: se eu tivesse aceitado a Jesus antes, se eu tivesse me batizado antes, se eu tivesse ido para a igreja antes, eu não teria perdido tanto tempo no mundo, eu não teria perdido tanta coisa no mundo, eu não teria perdido tantos anos da minha vida no mundo. Sabe o que a palavra de Deus diz? Aquilo que você pensa que perdeu, o tempo que você acha que perdeu, daqui para frente, eu vou acelerar o tempo, eu vou acelerar as coisas para você viver o que você não viveu ou que você achou que perdeu. Eu vou restituir, porque a Bíblia diz que vale mais um dia na presença de Deus do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Então, se você passou 1000 dias fora da presença de Deus, um dia na presença de Deus vai valer muito mais do que 1000 dias que você perdeu lá fora, porque agora você tem unção, agora você tem poder, agora você tem o Espírito Santo, agora você tem a presença de Deus que você não tinha antes. Então agora vai ser tudo mais rápido, agora vai ser tudo melhor, agora vai ser tudo muito mais além, agora vai ser 120% mais de tudo que você perdeu. Só que tem pessoas que demoram a tomar essa decisão. Elas ficam tão presas ao passado, elas ficam tão presas aos erros, elas ficam tão presas às coisas ruins do mundo, que elas demoram a tomar uma decisão. E elas pensam: eu vou perder muita coisa se eu for para a igreja, eu vou perder muita coisa se eu entregar minha vida para Jesus. Deus vai te restituir tudo que você perdeu. Não é por causa de você, é por causa de Cristo. Eu vou pagar o que eu não furtei. Ele disse: eu vou devolver aquilo que eu não tirei de ninguém. Jesus vai te restituir. Ele quer te dar uma vida plena. Vida plena. O que é vida plena? É corpo, alma e espírito. Diga: corpo, alma e espírito. Amém? Você vai descansar em Deus a partir de hoje. Seu corpo vai descansar em Deus, sua alma vai descansar em Deus, seu espírito vai descansar em Deus. Amém? A palavra diz em Salmos 51, versículo 12. Olha o que diz Salmos 51, versículo 12. Aleluia. Salmos 51, 12. Restitui-me a alegria da tua e sustenta-me com o espírito voluntário. Ele vai restituir a alegria. A alegria da salvação. A alegria de estar na presença de Deus.
É a alegria de você ter uma mente que descansa em Deus. Alegria também, irmãos, de viver, sabe, longe de toda acusação do diabo, de toda condenação, de qualquer erro. Alegria de viver a certeza de que Deus te ama e não ficar mais angustiado, não ficar mais temeroso, não ficar mais aflito com alguma coisa. Deus me ama, isso eu sei. Deus me ama incondicionalmente, isso eu sei. Eu sou de Deus, Deus é meu, eu sou perdoado, eu sou salvo. Eu tenho alegria de estar na presença de Deus, porque quando o diabo, quando o diabo usa alguém para roubar alguma coisa de você, para roubar às vezes, né, algo de você, você perde a alegria. Alguns chegam a perder a alegria da salvação. Alguns chegam a falar assim: eu não sou mais salvo, não adianta ir para a igreja, eu vou para o inferno mesmo. Mas quando você ouve a palavra de restituição, você lembra que você é salvo. Ele vai restituir a autoridade. Diga autoridade. Quando Adão pecou no Éden, ele perdeu a autoridade. Ele entregou para o diabo a autoridade que ele tinha. Mas a palavra diz em Lucas capítulo 10, versículo 19, olha o que diz Lucas 10, 19. Eis que aí vos darei autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Ele está te dando essa autoridade hoje. Ele está devolvendo essa autoridade hoje para você. Você vai voltar a orar, você vai voltar a louvar, você vai voltar a adorar a Deus, você vai voltar a viver na presença de Deus como você vivia antes, cheio da vida de Deus, cheio da unção de Deus, cheio da alegria de Deus, cheio da autoridade de Deus, sem mágoa, sem rancor, abrindo mão da justiça própria, abrindo mão do que você perdeu, abrindo mão do ódio, da indignação, da raiva e descansando em Deus. Em Deus. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. E tem algo que Deus vai restituir também. E a última coisa que eu quero falar aqui: Deus vai restituir na sua vida liderança espiritual. Diga liderança espiritual. Sabe o que é liderança espiritual? Liderança é você saber que existe alguém levantado por Deus para te instruir, para te ensinar, para te abençoar, para pregar o verdadeiro evangelho, para te ensinar o que é a graça de Deus, para te ensinar o caminho da retidão. Deus vai restituir líderes, Deus vai levantar líderes na sua vida que vão, sabe, marcar um novo tempo na sua vida espiritual. Porque muitas pessoas estão decepcionadas com a igreja e com Deus por causa de líderes. Muitas pessoas estão tristes porque tiveram um pastor, ou tiveram um líder, ou tiveram alguém e depositou confiança, e depositou esperança, e depositou tantas coisas, e foi decepcionado, e muitas vezes não entendido, não compreendido em algum momento, e muitas vezes perdeu realmente aquele senso de direção. E chegam a falar: pastor é tudo igual, líder é tudo igual. E muitas pessoas não estão vivendo restituição nessa área. Mas eu quero dizer, Deus vai levantar, como diz a palavra: eu vos darei pastores segundo o meu coração. E aonde está escrito isso, pastor? Olha só, Isaías capítulo 1, versículo 26. Isaías capítulo 1, versículo 26. Olha lá, Isaías 1, 26. Qual é a primeira palavra que está escrita aqui, irmãos? Olha como a palavra restituição aparece aí. Restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente. O que são juízes? Líderes espirituais. Como eram antigamente. Os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça e cidade fiel. Eu creio que nesses dias Deus está levantando uma geração de líderes segundo o coração dele. Deus está levantando uma geração de líderes que conhecem o coração de Deus, que trarão a revelação do coração do Pai, a revelação do coração de Deus, com sabedoria,
com direção. Amém, meus irmãos? E muitas pessoas não estão vivendo restituição nas suas vidas, porque não estão honrando aqueles que Deus enviou. Jesus foi enviado e muitos não honraram Jesus como líder. Você está compreendendo, meus irmãos? Muitos não estão honrando aqueles que Deus levantou para ser boca de Deus, para ser direção de Deus, para ser liderança espiritual, para ser aquele conselheiro. O fato da pessoa ser membro da nossa igreja, o fato da pessoa estar sentado nesse banco, o fato da pessoa estar aqui, não significa que o coração dela está aqui. Não significa que o coração está aqui para receber instrução, para receber ensinamento. Pode acreditar nisso, irmãos. Eu não me deixo enganar. Jesus disse, nem todos que estão conosco são nossos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? Por isso que nós vemos, algumas pessoas avançam mais e outras não avançam. Porque não adianta você estar num lugar e você não receber a instrução daquele lugar. E é muito fácil perceber isso, são nas pequenas coisas. Às vezes na dificuldade de receber uma simples direção. Às vezes, numa dificuldade de até mesmo contribuir para a obra de Deus. Porque a palavra diz, aonde está o seu tesouro, ali estará o seu. Se você não investe na obra de Deus, seu coração não está naquele lugar. E a pessoa vai sair por qualquer coisa. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Porque não honram. Mas o ponto aqui é esse. Se um dia você foi decepcionado por uma liderança, se um dia você perdeu a vontade de servir a Deus e desanimou porque colocou expectativa em pessoas que eram para ser usadas por Deus para te direcionar, para te edificar, para te abençoar, o Senhor vai restituir nesses dias a alegria de fazer parte de uma obra, a alegria de fazer parte de um pastoreio, a alegria de fazer parte de uma liderança, a alegria de fazer parte de uma igreja, onde o Senhor tem restaurado uma liderança segundo o coração dele. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga glória a Deus. Quem recebe essa palavra hoje, irmãos? Diga, eu vou viver um tempo de restituição em todas as áreas da minha vida. Diga, o Senhor está me ensinando, está me instruindo, está me direcionando a descansar em suas promessas. Diga, eu não vou agir na força do meu braço. Diga, eu não irei reivindicar nada. Diga, eu vou descansar, porque eu sei que muito mais tem o Senhor para me dar. Diga, eu abro mão da minha justiça própria, da minha razão, dos meus direitos, para fazer a vontade de Deus. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Fique em pé no seu lugar.